falar sobre o mês de março, que é o mês de conscientização do câncer renal. A novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo, está discutindo essa doença através da personagem Adriana, que é filha da Beth, a Glória Pires. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na novela. Ah, não tenho VT. Que peninha, mas não tem importância, a gente vai falar sobre o mesmo assunto assim mesmo. Com a doutora Ana Paula. Prazer, Regina. Se divertiu, né? Você se divertiu desde o começo. Você falou, isso não vai dar certo. Eu tava me divertindo com a cinta ali, eu quero uma pra mim. 8 centímetros por mês, não é? É ótimo. 2 tamanhos, ó, pra mim, um pra você. Pode pedir o mesmo tamanho, o outro. Vamos para a nossa pauta, que a gente tá rindo, a gente tá se divertindo, porque tem que ter jogo de cintura na vida, mas câncer renal é assunto muito sério. Sim. A maneira como o assunto está sendo tratado na novela, você acha que está sendo uma maneira responsável ou não? Olha, eu não sei se você está acompanhando, doutora Ana Paula. Não posso falar minuciosamente sobre o que está acontecendo na novela, mas a gente pode falar geral sobre o câncer renal. Porque o que acontece? O câncer renal, ele é uma doença desconhecida, né? Então, assim, ele não está entre os 10 cânceres mais frequentes na nossa população. Então, todos nós escutamos muito pouco falar sobre a doença. É mesmo? Eu tive câncer renal na minha família. Ah, é? Por isso que para mim... Na infância ou no adulto? Adulto. Adulto. Então, ele é muito raro. Então, quando ele acontece, ou quando a gente tem a oportunidade de discutir o câncer renal, é importante alertar sobre coisas verdadeiras e não alertas sobre coisas falsas, que mais é um desserviço. É um desserviço à população, com certeza. Tá. Vamos então saber o que é mito, o que é verdade a respeito desse assunto, câncer de rim. Cigarro, obesidade e hipertensão são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Tá, por exemplo, isso é um alerta e é uma coisa muito importante, porque cigarro, obesidade e hipertensão não vão fazer bem para ninguém, com certeza, nunca. Então, assim, uma das melhores maneiras de você evitar a doença e qualquer doença é a cessação do tabagismo. Então, isso é um grande serviço que você faz à população, alertando contra o cigarro. O segundo fator de risco para qualquer tipo de câncer é a obesidade. Olha, então é cigarro e obesidade. O cigarro é o primeiro e a obesidade é o segundo, junto com o sedentarismo. Tá? E a hipertensão, ela está, assim, também entre os fatores de risco para o câncer de rim. Tá. Então, assim, os fatores de risco para o câncer de rim, na verdade, eles não são grandemente conhecidos, né? Mas os mais conhecidos, por exemplo, são esses. Perfeito. É mito ou verdade que o câncer renal raramente causa sintomas em seu estágio inicial? Isso é verdade. Tá, isso é verdade e é um dos motivos pelos quais a gente não tem grandes campanhas, grandes alertas contra o câncer de rim, porque não tem muito como você detectar precocemente. Raramente você vai detectar, ou seja, um décimo das pessoas detectadas com câncer de rim, elas vão ter sintomas. Quais sintomas elas vão ter? Isso. 1/10 das pessoas. Pode ter uma dor lombar, uma massa, uma tumoração, dor, né? Ou então sintomas que já estão relacionados à doença muito avançada, anemia, perda de peso, perda de apetite. Que é falta de saúde no geral, é falta de saúde no geral. Perfeito. Então, infelizmente, não tem sintomas muito precoces, não. Tá. É mito ou verdade que tumores renais respondem positivamente à quimioterapia e à radioterapia? Mito. Mito. Regina, mito. Tá? Antigamente, isso a gente está falando de uns 15 anos atrás, mais ou menos, não tinha tratamento para câncer de rim. A gente falava de cirurgia quando a doença era localizada, então tira o rim. Remoção. Ou então trata com radioterapia de uma maneira paliativa, ou seja, tira a dor do paciente, controla sintomas do paciente. Mas tratamento com quimioterapia, que infelizmente era o que a gente tinha 15 anos atrás, ela não é eficaz. A não ser em raros casos de câncer de rim, que a gente também trata como exceção. Tá. Né? A maior parte dos pacientes não vão ser tratados com quimioterapia. Eles vão ter a oportunidade de fazer essa cirurgia. Essa cirurgia ela pode ser radical ou não radical e tratamento com terapia sistêmica. Essa terapia sistêmica ela não é quimioterapia, ela é terapia antineoplásica com terapia de alvo molecular ou imunoterapia. Tá. É mito ou verdade que o câncer de rim pode comprometer pulmão, fígado e ossos? Sim, o câncer de rim ele se espalha através das ínguas, que a gente chama de linfonodos. Depois ela pode ir, sim,
para o pulmão, para o fígado, para os ossos, quando a gente fala de doença avançada, doença metastática. Então, aí entra como metástase, Aí né? isso é metástase. Tá. Primeira delas. Tamara, meu filho tem 8 anos e ele não bebe água. Bebe uma quantia pequena para a idade dele. E nos exames deu alteração. Ele vai ter que passar com um especialista? Pode vir a ser câncer renal por não beber água suficiente? Muito raramente você vai encontrar um câncer de rim numa criança. Existem alguns cânceres raros nas crianças. Ele deve estar com alguma dificuldade aí de hidratação, pode alterar a função do rim. A alteração da função do rim não é igual a câncer de rim. Tá. Então, isso é uma coisa que tem que ser apropriadamente avaliado, com certeza tem que ser avaliado. Tá. Mas daí a vir a ser um câncer já é muito difícil, né? Ótimo. Uma coisa está distante da outra, tem que ser avaliado. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Priscila. Meu marido fez exames e descobrimos um cisto no rim e aumento da próstata. Pode vir a progredir esse cisto e a próstata está ligada ao rim? Olha, Priscila, também acredito que não tem a relação uma coisa com a outra, tá? Os homens, a partir dos 50, 60 anos, eles naturalmente vão ter um aumento do volume da próstata, né? E o cisto no rim é outra coisa bastante comum, tá? Ambos não estão relacionados a câncer. Outra coisa que tem que ser avaliado pelo especialista. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Alana. Tenho histórico de câncer renal na minha família. A doença pode ser hereditária? O que posso fazer para preveni-la? O câncer renal ele pode ser hereditário. Isso também é outra coisa rara. Quando você tem um câncer de rim na sua família, você pode se prevenir procurando um especialista e procurando de uma forma mais precoce. O que é mais precoce? É você procurar 10 ou 15 anos antes do que o primeiro familiar seu foi acometido pela doença. Pera lá, então assim, se a pessoa da minha família teve câncer com 50 anos... Você começa a procurar a partir dos 40, 35 anos. Tá. Quanto mais próximo for o seu familiar, por exemplo, uma irmã é próxima, é parente de primeiro grau, o seu risco é maior do que se for uma prima. Sim. Tá? Mas com certeza prevenir é outra coisa que não é prejuízo para ninguém. Sem dúvida nenhuma, doutora. Próxima pergunta foi enviada pela Marta. Como diferenciar os sintomas de pedra nos rins de um possível tumor? Pedra nos rins é uma coisa muito mais comum do que o câncer de rim. Tá. Né? Doenças crônicas do rim, então pessoas com pedra no rim ou doença crônica, insuficiência do rim, podem aumentar o risco de desenvolver um câncer de rim e devem ter um especialista acompanhando essa pessoa, mas uma coisa não quer dizer a outra não. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Vera. Tive câncer no rim direito há 2 anos e retirei o órgão. Há chances de a doença atingir o lado esquerdo? Atingir o lado esquerdo existem 2 possibilidades. Ou o câncer que ela teve um dia, Vera, pode voltar e isso pode acometer tanto o outro rim quanto outros órgãos, isso através de metástase, como ela pode desenvolver um câncer no outro rim. Nossa. De uma forma primária. Ela pode ter um outro tipo de câncer e nascer no outro rim, assim como o primeiro pode mandar metástase. Ambas as coisas de uma maneira mais rara. Ah, tá. É raro. É raro. E então a Vera precisa, mesmo sendo raro, cuidar da prevenção. Sempre. Tá. Segmento é contínuo. Né? Antigamente a gente falava em alta, por exemplo, para uma pessoa que teve câncer de rim, 5 anos, 10 anos, alta. Hoje em dia a gente faz para sempre, porque é o que a gente fala, a prevenção é para todo mundo deve fazer. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Célia. Meu irmão tem nefropatia diabética e faz hemodiálise. Ele é predisposto a desenvolver câncer renal? Predisposição é uma coisa diferente do que ter um risco elevado de desenvolver o câncer de rim. Pessoas como nefropatas, diabetes, pessoas com doenças crônicas podem desenvolver mais frequentemente o câncer de rim e deve fazer a prevenção. Agora, predisposição é quando é caso hereditário. Menos de 10 a 15% dos cânceres de rim são hereditários. Tá. Eles fazem parte de uma síndrome hereditária mais rara também. Tá. Próxima pergunta foi enviada pelo Vladimir. Minha esposa fez uma ultrassonografia e foi identificada uma mancha no rim direito. Pode ser câncer?
A gente faz estudos bastante, Vladimir, estudos bastante minuciosos dessas imagens para diferenciar uma mancha de um cisto, se esse cisto ele é simples, se ele é complexo, quais estruturas ele invade, ou se ele tem características de sólido. E aí, de acordo com essas características que a gente vê na imagem, a gente fala que a suspeita é forte ou que a suspeita é fraca. Tá. E aí, se a suspeita for forte, ele vai ou biopsiar essa lesão ou vai até ressecar cirurgicamente essa lesão para conferir se é um câncer de rim ou não. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Suzana. Quando diagnosticado câncer renal, quais tipos de tratamentos são indicados? Já falamos, mas acho que a gente pode repetir, né, doutora? Eu acho que isso é, por exemplo, a dúvida da Suzana é uma dúvida de todo mundo. Exato. Então, por exemplo, o câncer, dependendo da onde que ele está, se ele está no meio do rim, muitas vezes você tem que tirar o rim inteiro. Se ele está no cantinho do rim ou se ele é uma lesão pequena, muitas vezes você consegue tirar só um pedaço do rim, preservar o rim. E continua funcionando normalmente? E ele continua funcionando normalmente, ou seja, esse é o objetivo da cirurgia, não fazer a cirurgia radical e tentar preservar. O corpo humano é maravilhoso, né? Se você consegue preservar, a função do rim está preservada. Lembrando que você tem um outro rim. Ou pelo menos a maior parte das pessoas tem um outro rim ali então, intacto. O outro rim, mesmo que você tire um rim inteiro, normalmente ele continua funcionando. Tá. Esse é um tipo de tratamento. O tratamento cirúrgico, ele é feito para doença localizada, quando tem um nódulo no rim. Quando a doença é um pouco mais avançada, ou às vezes até metastática, o tratamento é sistêmico. Tratamento sistêmico é o que as pessoas chamam de quimioterapia. Tá. Mas no caso do câncer de rim... É diferente. É diferente. A gente vai fazer terapia de alvo molecular ou imunoterapia. Isso são tratamentos que têm sido desenvolvidos nos últimos 15 anos e mudaram a história da doença. Nossa, isso trouxe muita esperança, muita vida. Qualidade de vida, Qualidade de vida para essas pessoas. Que boa notícia, doutora Ana Paula. Próxima pergunta foi enviada pelo Miguel. É possível ter uma metástase? Qual o tratamento para esse caso? As terapias, então, para doença metastática, como eu disse, elas são de terapia de alvo molecular, que é o que a gente vem estudando já há muitos anos. Então, os inibidores de tirosina quinase, os inibidores da via da mTOR, que sempre foi usado já há uns 15 anos. E nos últimos anos, bem mais recente mesmo, se desenvolveu a imunoterapia. Então, a imunoterapia, o que já era bom com terapia de alvo molecular, agora a gente pode dizer que a gente melhorou, porque todos esses pacientes boa notícia. Vão ter várias opções de tratamento, tratamentos que garantem mais vida e mais qualidade de vida para esses pacientes. E esses tratamentos estão disponíveis na rede pública? Nem todos. Tá. Infelizmente, a gente tem uma terapia na rede pública muito antiga, que era a imunoterapia de antigamente, que a gente fazia interferon, interleucina. São tratamentos realmente mais antigos, mesmo assim são caros, são tratamentos caros. E aí, cada rede pública, porque o Brasil também é assim, cada rede pública funciona de uma forma, tem acesso a terapias diferentes. Então, tem uns que têm terapia-alvo, tem outros que não têm. E muitos, através de acesso do centro de pesquisa e dos próprios médicos conseguem acesso a protocolos de pesquisa. Tá. Esses protocolos de pesquisa, sim, dão acesso e oportunidade a gente participar de protocolos que estão rodando no mundo inteiro e a gente recebe de graça essas medicações para os pacientes. Ótima notícia, ótima notícia. É uma doença rara, porém com o tratamento sofisticado, né? Com certeza. E que está melhorando. Agradeço muito a doutora Ana Paula Garcia Cardoso, que é oncologista, uma cara de menina. Obrigada. Cara de menina. Ela tem um site que é vencerocâncer.org.br, vencerocâncer.org.br. Muitíssimo obrigada. Regina. Volte sempre que quiser, viu? Pelo convite.